Ok, bom dia. Nesse vídeo eu quero explicar o algoritmo genético CHC, ahm, que é um outro exemplo de uma forma como eu posso projetar um algoritmo genético, né? Nós falamos sobre a forma genérica do algoritmo genético, nós falamos sobre uma instância típica, mas tem muitas maneiras que eu posso combinar, só eu quero usar o CHC, que tem um nome bonito: Cross-Generational Elitist Selection, Heterogeneous Recombination and Cataclysmic Mutation. C, Cross-Generational Elitist Selection; H, Heterogeneous Recombination; C, Cataclysmic Mutation. Um nome longo e bonito, que basicamente se refere ao primeiro Heterogeneous Recombination, a uma forma específica de fazer uma recombinação. O segundo, Cross-Generational Elitist Selection, nós vamos ver, tem uma forma de elitismo, e Cataclysmic Mutation é uma forma de detectar estagnação e depois reiniciar o algoritmo genético por um evento cataclísmico, então, que destrói basicamente tudo. Para entender como ele funciona, nós vamos olhar primeiramente para a recombinação que ele está usando, o Hooks. O Hooks nós conhecemos o UXO, Uniform Crossover. Então, crossover uniforme numa sequência de, por exemplo, bits, né? Então, tem indivíduo 1 e indivíduo 2 aqui. Então, numa sequência de bits, nós vamos uniformemente em cada componente selecionar um dos alelos dos pais e copiar isso para uma solução offspring, para uma solução filha, né? O halfways, então isso é o halfways UX, o halfways Uniform Crossover. Então, poderia ser visto quase como uma forma de um path link estocástico, onde então eu tenho dois indivíduos. E esses dois indivíduos têm uma certa distância de Hamming em termos de número de bits, né, visto como soluções sobre bit strings. Então, isso é a distância de Hamming aqui entre os dois. E o halfway se refere ao fato que, então, se a diferença de bits, digamos em H aqui, então tem uma distância de H bits, então o filho está exatamente em H sobre 2. Né? Então eu vou fazer uma mutação da seguinte maneira: todos os bits, por exemplo, aqui onde os pais concordam, o filho vai concordar também, por exemplo, um aqui, 0 lá. Todos os bits onde os pais discordam, então 0 e 1, eu vou pegar um dos dois alelos aqui e copiar para o filho. Eu faço isso de uma forma que o número de bits entre os pais é exatamente no meio entre os dois. Né? Isso é o crossover uniforme. O resto da seleção é aleatório. Né? Então, entre todos os bits diferentes, seleciona a metade dos bits diferentes e pega um dos dois dos pais, e aqui a distância vai diminuir para metade, para os dois pais. Então, isso é o Heterogeneous Recombination, uma forma de fazer uma recombinação, mas também garantia que o descendente não é semelhante demais para um dos dois pais. Né? Isso, de fato, nós vamos ver esse tema, essa ideia recorrente aqui no CHC. Então, a ideia de manter, então, de alguma forma específica, distância ou controlar a distância entre os indivíduos especificamente é fundamental para a CHC. Então, o que acontece? Eu vou começar com algum conjunto de soluções iniciais, como sempre, né? Eu posso usar qualquer algoritmo construtivo. Depois tem um parâmetro PM, que é a taxa de mutação. Em função dessa taxa de mutação, também eu vou definir uma distância D mínima. Então, isso PM vezes 1 menos PM. Né? Então, se vocês olham para a taxa de mutação, PM aqui, entre 0 e 1, então PM vezes 1 menos PM é uma função mais ou menos assim, isso é PM vezes 1 menos PM. Então, isso vai ser multiplicado pelo número de variáveis, né? Estou assumindo aqui um modelo de variáveis. Então, isso define uma distância em número de variáveis, ou bits. Ou seja, caso PM é 0,5, né? Nós temos aqui 1/4
das variáveis, essa distância. Caso P 0, 1, isso vai ser nenhuma distância, né? Assim, essa função. Depois, até satisfazer um critério de parada, vai acontecer o seguinte, né? Eu tenho essa população atual P, e depois eu vou recriar essa população. Primeiramente, um conjunto de candidatos é vazio, como nas outras também. Depois eu pego, vou recombinar dois indivíduos pais. Então, esses dois indivíduos pais eu vou selecionar aleatoriamente da população e depois remover. Depois eu tenho n sobre 2 passos. Então, supondo aqui que o número de indivíduos na população é par. Eu vou selecionar os dois, então, e caso essa distância entre os pais é pelo menos 2 vezes essa distância d mínima. Eu vou aplicar o HUX, então o Halfway Uniform Crossover, e adicionar isso para os candidatos, né? Então, isso D, a função do D que nós discutimos aqui, né? Isso D em função da taxa de mutação aqui. Então, esse D define exatamente essa distância entre o descendente, o offspring, o filho, e dos pais que deveria ter, né? Então, caso a distância entre os pais é pelo menos 2D, o filho fica pelo menos D entre eles, e assim eu vou aplicar. Senão, eu vou considerar os dois pais perto demais e não fazer nada. Agora, com isso, poderia acontecer que toda a população já convergiu. Caso isso aconteça, então, se os candidatos depois disso ainda permanecem um conjunto vazio, então eu vou diminuir a distância na próxima iteração. Caso contrário, eu faço uma mi mais lambda seleção entre os pais e os candidatos, então a população antiga e os candidatos. Então, de fato, aqui, conceitualmente, eu teria que salvar aqui P' igual a P, a população antiga, usar P' aqui, porque eu removi a população. Eu removi os pais da população aqui, né? Então, aqui entra, obviamente, o elitismo. Nós temos, então, a população antiga concorre com os descendentes para entrar na nova população. Agora, é possível que repetidamente, aqui nesse passo aqui, eu vou diminuir a distância por 1, porque simplesmente não tem pares de pais que são distantes demais para gerar um descendente que está entre uma distância pelo menos d. Em algum momento, né, essa distância então vai diminuir para então mesmo com d, né, notem aqui, mesmo com d igual a 0, aqui é preciso que a distância entre os dois pais é mais que 2d, então maior que 0, né, para poder garantir alguma coisa. Então, se essa distância não é mais satisfeita, a população convergiu tudo para o mesmo indivíduo. Então, nesse caso, esse é o último passo. Então, só para conectar, só para as palavras aqui, cross-generational elitist selection é basicamente isso C. O heterogeneous recombination, o H aqui. E agora o último passo. Então, caso a distância cai para menor ou igual que 0, quer dizer, população convergir, todo mundo é igual, eu faço o cataclismo. Então, aqui é o cataclysmic reconstruction. Chamam isso aqui cataclysmic mutation. Aqui também tem um mecanismo específico. Então, eu vou descartar todos os indivíduos, exceto a melhor solução na população atual. Depois, eu vou preencher a população de novo com o tamanho da população, né? Lembra que Mi foi pela notação de evolution strategies, né? Estratégias evolucionárias, e o tamanho da população, o número de indivíduos na população. Então, eu vou pegar então, esse melhor indivíduo P, aplicar uma mutação com probabilidade 0,35. Aqui foi proposto no CHC, obviamente, talvez um parâmetro que eu vou calibrar. E depois inserir na população. Depois de fazer isso, então eu posso redefinir a distância para resetar o início e depois o algoritmo genético continua. Então, de uma certa forma, essa reconstrução se isso é o melhor indivíduo P. Então, eu vou fazer uma
população com 0,35, caso eu faça isso mesmo. Então, o número esperado de variáveis que troca é 0,35i, então 35% das variáveis trocam. Então, eu tenho aqui basicamente no Hamming Cube, no espaço binário, uma esfera com o raio 0,35i, e aqui dentro, com esse tipo de mutação, eu vou gerar uma série de filhos descendentes aqui aleatórios, né, de fato mi-1 descendentes, porque eu já tenho o melhor elite anterior. Né? Então, isso, acho que o CO35 aqui tenta dar uma boa cobertura no espaço de busca. Né? Se isso fosse 1, então eu vou fazer uma loteria completamente aleatória. Então, eu quero ficar perto dessa solução, mas não perto demais, senão eu vou começar com uma solução ou uma população quase convergida novamente. Isso deveria ser a razão de selecionar esse 0,35. Enfim, então isso é um exemplo de uma outra forma que eu posso construir um algoritmo genético. O CHC vem do Eshelman, 1990, então já relativamente antigo, uma proposta que eu acho interessante. Ele então tem essa recomendação sistemática, um foco, então um gerenciamento explícito da distância entre os indivíduos que nesse sentido difere das outras abordagens. É raro na literatura, pelo meu conhecimento, mas acho que uma alternativa interessante. Eu poderia usar componentes dessas ideias, como gerenciar a distância, como fazer uma crossover uniforme que insiste que os descendentes fiquem exatamente no meio das soluções pais. Então, isso poderiam ser componentes interessantes em outros algoritmos genéticos. Good night and good luck.